Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Se não tiver, fique bem, procure ficar bem. Eu falei com vocês que eu ia procurar compartilhar com vocês situações, experiências que eu já possa verdadeiramente ter vivido elas, né? A gente só pode falar com propriedade daquilo que vivemos e sentimos. Hoje eu queria compartilhar com vocês, levar um momento de reflexão, falar um pouquinho sobre prisões, né? A gente tem como prisão a penitenciária, cadeia, presídio, mas eu vim falar um pouquinho sobre prisões internas, né? Prisões que as pessoas nos colocam, prisões que nós mesmos nos colocamos, né? Dentro de escolhas e decisões impensáveis, no impulso ou decorrentes de situações causadas para que isso venha acontecer, né? E dentro de alguns relatos de algumas pessoas, a qual eu pude conversar um pouco, compartilhar de algumas experiências minhas, falando um pouco sobre prisões, né? Muitas vezes a gente está do lado de pessoas que querem nos deixar presos aos nossos sonhos, nossos ideais, ou fazer com que situações que nós escolhemos se tornem prisões em nossas vidas, né? Eu pude ver e ouvir quanto casamentos, né, se tornaram prisões, quantas mulheres são violentadas, né, e tem que se permanecer ali por conta de protocolo ou situações que meios religiosos obrigam, né, amizades que nos levam a prisões, convívio com pessoas que nos leva a prisões, né. São tantos meios de prisões e muitas vezes a gente nem percebe que estamos vivendo dentro de uma cadeia, de um presídio espiritual, psicológico, emocional. E como perceber isso, né? Tendo a convicção de quem é você, tendo a convicção de onde é dirigido os seus ideais, seus princípios. É assim que nós vamos nos libertar das prisões que as pessoas nos colocam e muitas vezes nós mesmos acaba nos colocando. E um meio a qual no decorrer da minha jornada eu fui encontrando para me libertar, buscar minha liberdade. Hoje eu falo com muita convicção, diante do meu Criador, diante das Escrituras. Eu posso falar com muita convicção que as Escrituras, os seus ideais, o seu autoconhecimento te liberta. Você vai aprender a dizer não e não vai se permitir estar preso quando você tem a convicção de quem é você. Onde está sendo dirigida a sua fé, o seu ideal espiritual e psicológico. Quando nós temos essa convicção e saber quem nos contamina e quem pode nos levar à prisão, você vai se libertar. Vai entender e não vai permitir que cadeias alguma, quando eu falo cadeias, situações, não só algo físico, mas espiritual, não pertence a você e que você não deve aceitar. Você tem a liberdade de gritar, falar. E hoje nós temos vários meios de buscar essa liberdade. Então esse vídeo é para falar para você, mulher, homem, ser humano, que você não pode se permitir estar em cadeia, estar preso, nem permitir que as pessoas te coloquem, né? Muitas vezes a gente tem amizade ou escolhe estar do lado de alguém que quer te levar essas cadeias. Aquilo que não gera vida não é liberdade. Se você está do lado de alguém, ou um companheiro ou uma companheira, que gera em você sentimento de morte, de incapacidade, que não sonha e não consegue ver os seus sonhos, ela está te levando para uma cadeia. Se você está do lado de uma amizade, que sabe que você viveu situações difíceis, de dor, e mesmo assim te incentiva a buscar isso, ela está te levando a uma prisão. Ela não está te fazendo bem. Uma boa amizade, pessoas que querem que você realmente seja liberta, vai te falar a realidade para que você tenha convicções das suas escolhas.
E muitas vezes a gente mesmo não está preparada para ouvir a verdade. E essa falta de aprender a ouvir a verdade pode te levar a uma prisão, pode te deixar preso dentro daquilo que você acha que é certo. Meu pai, ele sempre teve o hábito de falar comigo desde pequena. Por que nós temos dois ouvidos? Para a gente escutar bem. Porque nós devemos ouvir mais e falar menos, absorver. Toda pessoa que tem dificuldade de ouvir, ela vai ter dificuldade no falar. E isso é uma realidade. Se hoje eu não tivesse a sensibilidade de aprender a ouvir, possa ser que eu não ia ter percebido essas cadeias, essas prisões que queriam me levar, que queria me deixar. E eu fui buscando forças diante do meu Criador, para entender que diante dele eu sou livre. E se você tem verdade e conhecimento, ela vai levar você também a reforçar a sua liberdade. Então não permita que relacionamentos, amizade, necessidade te leve a prisões. Porque somos livres e quando vivemos a verdade, somos libertados diante dela. Então essa é a mensagem que eu quero deixar hoje. Não se permita ser aprisionado, não se permita estar preso. Busque a sua liberdade, tenha o seu autoconhecimento e acredite sempre que diante da busca irá ter a sua liberdade também. Essa é a minha mensagem de hoje. Um beijo no coração de vocês. Que eu possa ter acrescentado, como vidas também têm acrescentado na minha. Fica aqui o meu beijo e meu abraço. Até o próximo.